Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Antena. E hoje uma data muito especial, celebrada pela primeira vez em todo o território nacional através de um projeto de lei do governo federal que institui o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, o dia que reverencia Zumbi dos Palmares como feriado nacional. E para conversarmos sobre, e a pauta ela é, na mesma medida, complexa, relevante, detalhista, profunda, enfim, são vários os adjetivos que permeiam essa pauta sobre a consciência negra, a valorização do povo negro, dos escravos. Então, não vou ousar descrever aqui, porque eu estou com um time de peso, liderado aqui pela Lisiane Oliveira. Quero te agradecer, Lise, por ter organizado e proporcionado, ela que fez o convite a essas duas professoras, três professoras, uma vereadora. Eu já vou apresentar cada uma dessas celebridades no movimento negro aqui do Vale do Taquari. Quero desejar agradecer os nossos patrocinadores, o Sicredi Região dos Vales, sempre presente conosco em todos os projetos. Muito obrigada, Sicredi Região dos Vales. A Vinileide Cosméticos. Quero agradecer também o Espaço Florescer, ali da Raquel Cadore e toda a sua turma de psicólogos, psicopedagogas e demais profissionais do ramo da saúde. Quero agradecer também o casal Eldo e Maria Orlandini e um agradecimento especial à erva mate da família, ali de Lópolis, pertinho da tua terra, Lise, que é a Lise de Arvorezinha. Erva mate da família, em nome do Tonho Meneghetti, agradecer pelo apoio, e é a erva mate que vai estar rodando aqui no nosso podcast. Erva mate da família é produzida com consciência ecológica, e isso também daria uma outra pauta, né, gurias? Certamente. Na questão do meio ambiente, enfim, né? Agradecer mais uma vez, sejam todos bem-vindos, e agradecer a todos, sejam muito bem-vindos. Em 10 segundos a gente volta. Estamos de volta com o podcast que celebra, que comemora, que homenageia, que resgata a história e debate profundamente o Dia da Consciência Negra, hoje que é feriado nacional pela primeira vez na história do Brasil, por meio da Lei 14.759/2023, que declara feriado nacional em todo o território brasileiro, 100% do país comemorando essa data. Aqui comigo, a Elisiane Oliveira, professora de História, pós-graduada em Supervisão e Orientação Escolar, fundadora e vice-presidente do Movimento Negro Arvorezinhense, integrante do Movimento Negro Unificado do Rio Grande do Sul e ex-coordenadora e fundadora do grupo de dança Afro Pérola Negra, um projeto social, comunitário e voluntário realizado em Arvorezinha. Seja bem-vinda, Lise. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Miriam. Prof. Rosane, é um prazer estar aqui, né? Nessa data tão especial para mim, para nós, né? Para o Brasil inteiro. E dizer que é uma honra estar sentada com tantas mulheres especiais aqui, né? Nesse momento a gente sente até, de certa forma, a emoção começa a tomar conta na fala e se emociona, né? Quando a gente senta num ambiente como esse e tem tanta referência, tem tanto assunto, tem muito a contribuir, né, e falar sobre. Falar sobre o Dia da Consciência Negra, né, é algo muito importante e que para nós aqui não é sobre falar, não é falar somente sobre o feriado, é falar sobre a nossa vida, né? Então, eu já queria deixar aqui dito que todas as palavras que eu for utilizar, elas não vêm do meio acadêmico, elas não vão vir daquele recorte de 4 anos e meio que me tornou uma professora, porque isso não resume a minha vida, isso resume a minha profissão, isso resume o meu ganha-pão. A fala que eu vou trazer aqui hoje é sobre a minha vida, é sobre os 30 anos de uma mulher negra, né,
militante periférica, né? Que eu acho que o que me trouxe a minha consciência racial foi ter vivido 26 anos dentro de uma periferia, aonde 85% das pessoas que residiam dentro daquela comunidade eram negras, né? Se não fosse por isso, talvez eu jamais teria a consciência de racialidade que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grata a isso, né? E obrigada, Liz. Depois a gente continua. Eu sei que tem bastante assunto e eu já quero deixar um recado para os nossos telespectadores. Começaram a assistir conosco, fiquem até o fim. Será um podcast intenso, de muita história, de muita memória. Particularmente, isso toca a minha vida também. E já nas primeiras palavras da Liz, eu já me senti tocada. Porque também tenho descendência negra, né? E quero deixar aqui, então, dedicar este podcast ao meu avô paterno, Amadeu Ribeiro, ele que é negro, de origem negra, e que, com muito orgulho, contribui para o sangue que corre em minhas veias. Dedico a ele, em memória dele, e agradeço desde já pelas demais convidadas. Aqui ao meu lado, a Rosane Maria Cardoso, professora de literatura na Unisc e na UX, primeira vereadora negra eleita para a Câmara de Vereadores de Lajeado. Queria ter deixado esse tópico por último, mas aqui no meu roteiro ele me traiu. Professora permanente da FURG em Rio Grande, isso? A FURG? Isso. Fundação Universitária Rio Grande? Universidade Fundação do Rio Grande. Mestra e doutora pela PUC, com pós-doutorado pela Universidade de Granada, na Espanha. Internacional o público aqui. Cuidado que podcast Antena não é pouca coisa, né? Publicou artigos e livros sobre o tema, conquistando o prêmio de destaque na área de educação em Lajeado. Mas eu quero voltar a citar que ela é a primeira vereadora negra eleita para a Câmara de Vereadores de Lajeado, ela representa o Partido dos Trabalhadores. E eu também recebi aqui um spoiler que você disse que não gosta muito de títulos, né? Porque, na verdade, você é uma professora. Mas não tem como, né, Rosane? A pessoa que se dedica tanto, trabalha tanto, transforma, ajuda, contribui com a transformação da vida das pessoas, da vida da sociedade, ela automaticamente se destaca. Então, a questão do prêmio, o prêmio não é o objetivo, o prêmio é a consequência, e isso é tudo muito natural. Como você reage a isso? Eu sempre gostei muito de estudar, né? Isso sempre foi uma coisa importante para mim, e eu adoro também, vamos contar histórias, né? Como tudo isso começou, eu tive os meus pais analfabetos, né? Meu pai, minha mãe, assim, o meu pai principalmente nunca pôde frequentar a escola, e a minha mãe o primeiro ano, e aos 8 anos já estava trabalhando, né? Que é a história de muitas mulheres negras da geração dela e não só. Mas depois, quando eu nasci, ela era merendeira numa escola em Estrela, né, a Nicolau Missner. E naquela época, né, porque eu sou jurássica já, né, tenho, né, muitos anos, muita estrada, naquela época, quem fazia merenda também, depois que terminavam as aulas, limpava, varria, ajeitava as classes e tal. Enquanto isso, eu ficava na biblioteca esperando por ela, para poder voltarmos juntas para casa, né? E aquela situação construiu uma leitora, uma pessoa que gostava muito de ler, que gosta muito de ler e tal. E boa parte da minha trajetória tem a ver com isso, né? Então, por isso que eu me identifico muito com essa questão de eu sou uma professora de literatura. E os títulos, todos com bolsa de estudos, né? Eu acho sempre bem importante ressaltar isso, né? A universidade, né, foi privada, mas mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo com bolsas de estudo. Sempre foi essa busca por saber mais, por querer mais, por mais conhecimento, por mais proposição. Começando desde cedo a querer mudar a própria realidade para poder, quem sabe, mudar a realidade de toda uma comunidade, né? Eu não sabia disso na época. Eu não tinha. É meio inconsciente. Né? Sobre isso veio depois com a maturidade. Mas hoje eu não consigo me imaginar. Não consigo me imaginar. Isso tem de servir
para os outros também. Bacana. Depois, e aqui do meu lado, a Miriam Guedes Santiago Klinger. Seja bem-vinda, Miriam. A Miriam é graduada em Direito. Gente, fala sério. Desculpa a quebra aqui, né? Mas graduada, pós-graduada, graduanda, doutora, você não tem noção da titularidade, do peso intelectual dessa turma toda aqui. Ó. Realmente, assim, Liz, eu estou muito grata por trazer aqui, contribuir em trazer essas convidadas aqui para o nosso podcast. Voltando, então, a Miriam é graduada em Direito pela PUC Campinas, pós-graduada em Direito Civil e Direito Processual, graduanda em Viticultura e Enologia. E sobre isso, Miriam, seja bem-vinda. O que a gente está falando nos bastidores? Que você é a primeira empresária negra do ramo de vitivinicultura? Me perdi, assim, eu ouvi alguma coisa nos bastidores, mas eu não peguei especificamente. Seja bem-vindo e fale um pouquinho sobre essa parte. Oi, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos, a todas que estão aqui. É uma felicidade muito grande e emocionante estar aqui, né? Eu sou pioneira na elaboração de vinho por pessoas negras no Brasil, e quando eu comecei, né, a trabalhar com isso, porque, né, eu tenho uma outra formação, uma outra profissão, e quando eu comecei a trabalhar, né, na viticultura com meu marido, eu descobri que eu era a primeira pessoa. Fiquei em choque, assim, mas isso faz sentido e tem muito a ver com a história do nosso país, né? Que aos negros foi negado acesso à educação e a terras. E então a viticultura no Brasil está muito ligada com a colonização italiana, né? Com as pessoas brancas que tiveram acesso à terra, que vieram para o Brasil numa condição também difícil, né? De muito esforço, de muito trabalho, mas essas pessoas tiveram acesso à terra. E nós negros não. Nós negros foi negado acesso à terra, inclusive na Constituição. Então, quando a gente diz foi negado acesso à terra, a gente não está dizendo foi negado acesso à terra porque os negros não tinham condições de comprar, ainda que tivessem e ainda que pudessem, não poderiam, era proibido. Então, eu consta na Constituição. Talvez a Lize pode explicar essa negação negativa. No pós-abolição, né? Não foi bem no pós-abolição, né? Foi mais ali no processo de eugenia no Brasil, né? A Lei de Terras, né? Foi criada uma lei. A Lei de Terras, ela instituía que a ocupação dos territórios seria através da compra. Quando iniciou o processo quando o tráfico de escravos foi proibido no Brasil, é que começou, porque ali foi o primeiro caminho, foi o primeiro passo para que a escravidão fosse abolida. Então, e aí depois foi um processo gradual, né? E os proprietários de terra estavam cientes disso. Quem é que manuseava o trabalho com as lavouras de café? Os negros, né? Então, quando começa a proibição do tráfico negreiro, né? Quando vem a lei do sexagenário, quando vem a lei do ventre livre, são leis graduais que antecederam a abolição. E isso foi dando os indicativos de que a escravidão estava chegando ao fim. E aí vem essa preocupação. O período da imigração inicia em 1900, a partir daí. Mas eles já começam a pensar, porque eles começam a pensar nas suas indenizações. Né? Os proprietários de terra, eles estavam cientes, começaram a perceber esse processo, mas eles estavam pensando no seu prejuízo. Entendi. Então, em relação porque a isso... Eles teriam que pagar... Exatamente, porque aí quem foi ressarcido com a abolição não foram os negros. Sim. Foram os seus proprietários, porque o negro não era gente, o negro era ferramenta de trabalho. E aí, a partir daí, com a Lei de Terras, que, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi em 1850, é instituído no Brasil a Lei de Terras, que proíbe, porque senão era o uso das terras no Brasil era por concessão e posse. Se você exercesse a civilidade, a gente chama de civilidade, mas se você ocupasse o território e desenvolvesse a agricultura, por exemplo, você poderia se apropriar daquele território. E isso foi extinguido e aí foi instaurada a Lei de Terras, que foi o que proibiu. Deixou de ser a ocupação por meio do uso, por meio da compra. E quem tinha o poder de compra nesse Exatamente, né? E foi uma estratégia muito bem pensada, porque quem trabalhava com as lavouras de café eram os escravizados. Então, quem é?
os escravizados saberiam utilizar muito bem a terra, porque eram eles que trabalhavam não só na produção do café, mas em outros ciclos econômicos, como a exploração do pau-brasil, que foi o motivo que eles vieram para cá. Depois, lá na lavoura, na cana-de-açúcar. Depois, na extração dos minérios. Muitos deles deixaram de ser escravos e passaram a ser funcionários, trabalhadores. Então, eles sabiam trabalhar com a terra, e era fato que eles iam fazer o bom uso da terra. Então, os grandes fazendeiros começaram a pensar, e pensaram muito. Obrigada, Alice. Vamos voltar para a vinícola da Miriam. Então, foi muito importante para mim, né, ter essa ressignificação, porque eu tenho uma história com a agricultura, os meus pais foram agricultores, numa situação de muita precariedade, né? Você é da onde, Miriam? Eu sou do interior do estado de São Paulo, e os meus pais trabalhavam como cortadores de cana, no corte de cana, né, que é um trabalho muito desgastante, mal remunerado, e em condições, né, que hoje seriam consideradas análogas à escravidão. E hoje eu estou na agricultura, mas como proprietária, né? Então, a riqueza que eu produzo é para mim, não é para outra pessoa. Então, eu fico muito feliz com isso. É uma conquista, assim, associando a toda a história que a Lise nos resgata. Então, ver esse revés, né, de uma pessoa negra conquistando a própria terra, produzindo e gerando receita para si, para seus funcionários, né? Então é toda uma nova dimensão, mas há de se considerar que é um fato isolado, né? Não é a realidade da maioria, eu penso. Sim, e por isso que eu acho que o fato de eu ser a primeira e única, eu não vejo como mérito, eu vejo com tristeza. Eu vejo com tristeza por causa desse nosso passado, dessa nossa história. Poxa vida, eu sou a primeira. Que triste. Tu é a exceção, né, Miriam? Mas eu carrego comigo um lema que eu sou a primeira, mas eu não serei a última. Isso que é importante. E em função disso, Miriam, foste convidada pela Embratur, Ministério do Turismo, Ministério da Igualdade Racial, da Comissão de Consolidação e Promoção do Afroturismo no Brasil. Esses convites estão relacionados ao teu pioneirismo, ao teu empreendedorismo dentro da produção de vinhos, ou é sobre a pauta, ou foste convidada para debater pautas afrodescendentes mesmo? Eu trabalho com afroturismo na propriedade, né? Então, além da gente ter o processamento, né, do que a gente cultiva ali, eu ofereço experiências de afroturismo. Indústria? Em Poço das Antas. E aí, por isso, e assim, nesse evento que eu participei, a convite, né, da Embratur, do Ministério do Turismo, do Ministério da Igualdade Racial, eu descobri que o sítio Rosa do Vale, que é, né, o meu empreendimento, é um dos poucos empreendimentos no Brasil de afroturismo pronto para receber turista. Olha que bacana. E eu fui a única... Que não vai dar para isso, né? Eu fui a única convidada da região sul, então... Dos 3 estados da região sul, eu fui a única representante, né, de afroturismo a ir a Brasília participar da consolidação e da construção das políticas públicas do afroturismo, que estão norteando a Embratur, que estão norteando o Ministério do Turismo. E lá, então, a gente sentou, eu e com outros, né, representantes de afroturismo do Brasil, para discutir qual a necessidade do setor, né, para que isso gere políticas públicas, investimentos, né? Esse evento aconteceu no BID, que né, investe no afroturismo. O BID, o Banco O BID, o Banco Interamericano de Direito. E então foi muito legal eu estar lá, e foi mesmo, por eu trabalhar com afroturismo, eu tenho uma experiência na minha vinícola, que é o Samba da Uva, que é a única vinícola do mundo que oferece essa experiência. Como que é o Samba da Uva? É a pisa da uva, né? Mas com samba. E lá a gente faz um resgate da história das pessoas negras com o vinho, porque o vinho é uma tecnologia negra, né? Existem dados históricos e registros que mostram que em Kemet, região onde hoje é o Egito, existia um processo de vinificação feito por pessoas negras.
É uma história que a gente não conhece, né? Sim, e vem, de certa forma, na contramão, se dá para dizer assim, porque a produção de vinho está culturalmente ligada à cultura italiana. Culturalmente ligada à cultura italiana, não sei se não fica aqui uma redundância, mas é muito vinculada à cultura italiana, né? E daí vem a Miriam aqui e conta e traz mais um elemento histórico que muda um pouquinho essa história. Sim, nós não podemos afirmar que o vinho é uma descoberta, né, uma criação da comunidade negra. Mas a gente pode dizer que, sim, pessoas negras faziam vinho antes ainda de existir a Europa. Já existia um processo de vinificação, né, antes de existir Egito, né, porque o Kemet era uma civilização, era um templo, que hoje, né, o Egito, na verdade, era um templo dentro de Kemet, né, e hoje a gente chama tudo de Egito, né, mas eu não tive oportunidade ainda de ir até o Egito, né, mas a gente está nos planos. Sim, a gente vê através de fotos e livros que nas paredes das pirâmides está representado como era feito o vinho por pessoas negras lá em Kemet. Então, é uma história que a gente sabe, né? Assim, que as pessoas sabem, mas às vezes a gente não associa. Porque existe essa história do apagamento da nossa história, da gente não... Porque é libertador, porque pensa, antes de existir toda essa tecnologia, já as pessoas negras já faziam vinho, né? Então, nós somos muito capazes, nós somos muito inteligentes, né? E às vezes a gente não tem esse conhecimento. E às vezes até uma questão de se dar o próprio valor, né? Mas quero continuar aqui nas apresentações. A Cristina Dutra também está conosco. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada. A Cristina, que é professora em pedagogia, mais um gabarito. Formada em pedagogia pela UBRA, pós-graduada em mídias na educação. Achei muito interessante essa formação, mídias na educação. Tem todo o movimento das mídias sociais, né? E agora fico sabendo deste momento que tem uma formação específica de mídia em educação. Muito interessante isso. E pós-graduada em supervisão escolar e também pós-graduada no ensino de jovens e adultos. E a Cristina é de Encantado, não sei se é encantadense, mas ela é profissional que atua na Escola Estadual Antônio de Conto, aqui em Encantado. Seja bem-vinda, Cristina, é um prazer imenso recebê-la e conhecê-la pessoalmente. Obrigada. O prazer, com certeza, é todo meu. Eu sou lajadense, então, e moro em Encantado há 27 anos. É quase encantadense. Sim. Trabalho na Escola Antônio de Conto, sou colega da Lídia, tenho o prazer, e também trabalho numa escola em Roca Salles, na Escola Dom Pedro I. Estou muito feliz de estar aqui nesta tarde, muito mesmo, a palavra é honrada. Antes eu falava sobre representatividade, como é para a gente, uma cidadã afro-brasileira, uma mulher negra, quando a gente chega num espaço assim, onde a gente se encontra, para as outras pessoas pode ficar algo tão subjetivo, mas o que eles estão falando, o que é isso, como é estar ligado, como é se sentir acolhido, assim, vai ter um encontro, como eu disse para os meus filhos, vai ter um podcast com 4 mulheres negras, eles, uau, ai mãe, sabe, o significado que tem para a gente isso. Enquanto educadora, uma mulher preta, quase chegando aos seus 49 anos, e assim ter essa oportunidade, e eu convido a todos que estão assistindo também esse podcast, como disse a Lívia, fique até o final, porque com certeza muitos dos teus questionamentos, muitas coisas que tu te perguntou, por exemplo, quando a Miriam dizia a primeira mulher negra, por que eles se referem assim? Com certeza esta dúvida e muitas outras dúvidas serão esclarecidas aqui, porque existe uma história por trás. Existe um porquê a gente fazer, se referir desta forma, a primeira mulher negra vereadora. Existe um porquê a gente assistir ver a Prof. Rosane lá na praça da Matriz em Lajeado, dizendo eu vou representar
vou falar sobre essa pauta e sobre muitas outras. Eu vou ir o olho de uma mulher, de uma Brilha. outra mulher do outro lado, negra, dizer, Alguém que me representa. alguém vai me representar, alguém vai representar, alguém vai trazer um outro rumo para essa história. As meninas lá da escola, as crianças que não tiveram, que hoje terão a oportunidade que eu não tive, de conhecer, de fazer coisas, de saber que podem estar em qualquer lugar. Então, isso é fato, isso é necessário. Esse podcast, ele é necessário, esse podcast, ele é um presente, eu acho que ele é um marco para Encantado, para a região, e eu acho que para todas nós aqui, porque vai ficar no coração, na memória afetiva. Que legal, obrigada, Cristina. No próximo bloco, a gente segue com o debate entre elas mesmas, né? Então, eu saio de cena e deixo as nossas convidadas bem à vontade, porque entre elas, vocês podem ter certeza que o debate é ainda melhor, mais qualificado, mais intenso. Quem dera vocês tivessem tido a oportunidade que eu tive de acompanhar, assistir os bastidores antes aqui da nossa entrevista. Então, fiquem conosco e em segundos estamos de volta. Estamos de volta, sejam bem-vindos novamente. Quero agradecer ao Sicredi, ao Espaço Florescer, a Vinileide Cosméticos e Erva Mate da Família. Muito obrigada aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores. Neste bloco, então, eu deixo as nossas convidadas à vontade, aqui no comando, com a mediação da professora Elisiane. E, meninas, o espaço de vocês, a pauta de vocês, nos abrilhantem com o conhecimento, a cultura e a relevância desta abordagem que só pessoas negras podem falar com tanta propriedade e conhecimento de causa, né? Mulheres, irmãs, mães, primas, tias. Eu acho que para nós, qualquer um desses lugares cabe, né? Tanto que nós estamos sentadas aqui, e eu acredito que isso sim é um encontro ancestral. Eu tenho certeza, né? Que isso é realmente um encontro ancestral, porque eu me sinto, é assim que eu me sinto. Quando eu sento com a Miriam, eu sinto que eu estou do lado da minha irmã. Quando eu sento com a Cris, eu sinto como se eu estivesse junto com a minha mãe, junto com as minhas tias. E aí, quando eu sento perto da Prof. Rosane, talvez eu poderia, talvez não, eu vou usar essa palavra, eu estou sentada ao lado de uma Iabá, né? De uma Iabá, Oxum, Iemanjá, porque é esse lugar que as mulheres negras ocupam na minha vida, né? São divindades. Nós poderíamos começar aqui falando sobre tudo, mas eu acho que nós iniciarmos essa conversa falando sobre identidade, eu acho que seria o ponto inicial para nós, né? A gente pode problematizar e devemos trazer, né? Mas falar sobre identidade é falar sobre negros, é falar sobre a gente, que nós somos mulheres negras, né? Então a gente traz todo um contexto, né, muito grande. Então eu fiz algumas anotações e, gurias, a construção da identidade negra, nós, mulheres negras aqui, que hoje estamos no Vale do Taquari, né? Nesse vale, nós não somos a maioria. E nós precisamos, pelos lugares e espaços que a gente ocupa, pela nossa representatividade, trazer uma leitura para que as pessoas pretas como nós construam a sua identidade, porque a gente sabe que também ser negro é um processo de construção da sua identidade, né? E perguntando aqui, aleatoriamente,
Como que a gente pode construir essa identidade para as gerações que estão vindo, né? Por exemplo, temos a filha da Lívia, né, que é uma menina negra, né? Para que ela construa essa identidade, para que ela possa dar seguimento, né? Porque a gente sabe que a história vai continuar. Mas como que a gente constrói com essas pessoas, mesmo estando distante delas, não tendo um convívio diário, como que a gente constrói dentro dessas pessoas a identidade negra, né? Neste lugar que nós não somos maioria, mas a gente representa. Como que a gente constrói essa identidade para essa geração que está vindo? Bom, eu acho que a gente só pode responder, se é que existe uma resposta, falando a partir de nós mesmos, né? Eu acho que aqui nós estamos num momento em que nós vamos falar muito em nós, né? Não tem outro jeito. E eu fiquei te ouvindo antes falando a respeito de ser uma mulher periférica, né? E isso ser muito, muito importante na tua racialidade. Para mim aconteceu uma situação bem diferente, oposta, sabe? E eu cresci pobre, né, mas sempre, enfim, não vivendo numa região periférica e cercada por pessoas não negras, né, a vida toda, assim, e isso fez com que a minha identidade fosse muito fraturada, né? Muito marcada por não pode, por tem que ter determinado comportamento, a proteção excessiva dos pais para que a gente não sofresse, para que a gente não fosse chamada das coisas mais horríveis que éramos chamados e tal, né? Então, passando essa história toda, né? Eu fui na medida que eu fui crescendo, na medida que eu fui me tornando mulher, e aí eu vou me apropriar, né, da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu acho que a gente não nasce, no meu caso eu não nasci preta, tornei-me preta, né, sempre soube que era, sempre, na minha casa sempre teve muito claro essa questão, mas era muito cuidado, né? Não pode ir na terreira, não pode fazer não sei o quê, tem que estar sempre limpinha, tem que estar sempre não sei o quê, tem que estar com o cabelo bem penteado. Tem que passar um creme nas pernas. Isso, tudo não pode, tudo tem que ser feito para que tu não seja machucada, para que tu não seja judiada, para que tu não seja tão preta, né? Então, com o tempo que eu fui me descobrindo cada vez mais e me reforçando e aprendendo e me construindo, e é por isso que hoje eu acho que eu tenho um papel muito importante, que é justamente isso, assim, que ninguém tenha vergonha de ser negra, de ser negro. Hoje eu acho que é muito mais evidente, não vou dizer mais fácil, porque nada é fácil, né? Mas hoje nós vemos as meninas com os cabelos, né, as tranças e tudo mais, as roupas, tudo é uma celebração, ou pode ser uma celebração. Na minha época não era assim. Eu tenho 62 anos, então era bastante diferente. E hoje eu me sinto com muita vontade, com muita fúria, com muito desejo de encontrar e reforçar essa personalidade, né? Então, eu peito muito facilmente, eu estou numa fase em que eu sempre digo, eu não tenho mais nada a perder, né? Gostou, não gostou, é racista ou não é racista, o problema é teu, eu estou passando. Né? E eu acho que é isso, mais uma coisa de cada vez, né? E agora eu estou falando particularmente, né, vou deixar as meninas falar, mas a gente tem também uma outra questão de identidade que não é só essa pessoal, mas a nossa ancestralidade que foi cortada, né? A gente não sabe quem é. Né? A gente não sabe de onde vem, por exemplo. Né? Se nós formos pensar nos nossos ancestrais, a gente não sabe fazer a nossa árvore genealógica, né? De qual região os nossos antepassados Eu fiz o Genera. Pois é, e aí, por exemplo, eu me perdi no meio dessa construção, eu tentei trazer esse mapa, né? E aí eu me deparei com uma outra questão quando eu fui buscar minha árvore, porque eu caí numa realidade que até então, mesmo tendo toda essa militância, porque eu venho de um reduto de negritude retinta, né?
apesar de ser uma mulher negra de pele clara, eu nasci numa comunidade de pele retinta, então eu nunca tive dúvida, né, sobre a minha negritude, sobre ser uma mulher negra e assumir a minha identidade enquanto preta. Mas quando eu fui construir a minha árvore, eu me deparei com uma outra questão, que eu carregava o sobrenome Oliveira, né? E aí eu comecei a me aprofundar num lugar muito doloroso, porque aí eu me liguei que o nosso sobrenome foi arrancado, o nosso nome foi arrancado. Quando eu conheci a Miriam, que eu fui me aprofundar na história do Egito, por exemplo, para conhecer sobre a história do vinho, né? Aquela região que hoje a gente conhece como Egito foi o nome que os gregos atribuíram ao território, porque os donos da terra, que eram os pretos, lá do Kemet, o território deles chamava-se Kemet, né? E os gregos chegam lá e dizem, não, esse território vai se chamar Egito. E isso aconteceu com nós, que estamos aqui. Isso aconteceu com nós, né? E aí eu fico pensando como é difícil construir a nossa identidade, porque a nossa identidade, ela carrega muita dor. E aí toda vez que a gente vai construir ela, vem uma sobrecarga, né? Que começa por aí, o nosso nome foi arrancado, nosso sobrenome foi arrancado, né? E o que sobrou para nós aqui? O Mano Brown sempre diz, ele fala o seguinte, que o racismo no Brasil, ele é o tipo de racismo que ele esvaziou o preto, que ele não deixou nem o ódio, porque se ele tivesse deixado o ódio, quem estaria no poder seríamos nós, e nós não estamos, e também é uma questão de identidade, né? E então é muito complexo construir uma identidade, porque a gente se descobre preto, né? Ela é ferida, ela é cortada. Então, eu sempre me pergunto, assim, a cada ano que passa, eu preciso ir construindo e me reconstruindo e buscando cada vez mais. Então, eu ainda encaro muito disso, né? Porque hoje eu já ocupo um outro lugar, mas sempre a preta raivosa, né, e tal. E é a anarquista, por exemplo, né? Já me disseram que eu sou anarquista. E aí, mas as pessoas não conseguem compreender que ser uma pessoa preta é mexer numa história totalmente dolorosa em que a gente não sabe de onde a gente vem. Muitas vezes não consegue chegar nessa raiz. E aí fica muito mais difícil. Porque eu vejo os colonizadores, eu sou da família tal, da região tal ou da Itália. E eles falam isso com orgulho. Eu também queria dizer isso. É uma pergunta bem profunda, porque eu não sei se eu tenho a minha identidade, se eu sei a minha identidade. E eu me questiono bastante, porque na minha história eu venho de uma família que todas as pessoas são negras, né? Eu não tive dúvidas que eu era negra, porque, enfim, toda a história, né, da Rosane é muito parecida com a minha, né? Apesar de eu já ser uma outra geração. Mas eu vim me tornar negra quando eu estava morando aqui no Rio Grande do Sul, já com 26, 27 anos de idade. Já tinha passado pela graduação. E aí eu vim me tornar negra num ambiente em que eu era a única negra, que todas as pessoas que me cercavam eram brancas. É uma dor para mim, e isso é uma coisa que eu conversei semana passada. Eu conheci um chefe senegalês, e eu estava no restaurante dele e eu estava falando para ele sobre como é difícil para mim essa história de eu não saber a minha origem, de não saber por que eu tenho uma formação como advogada, era feliz na carreira como advogada e agora eu estou fazendo vinho. Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha história? E eu acredito que isso faz parte da minha identidade. E é uma dificuldade que a gente passa por causa do racismo que nos atravessa. Porque as pessoas, né, o sistema no geral, determina qual deve ser a nossa identidade, mas às vezes a gente não se encaixa nesse papel. E a gente não sabe da nossa história, a gente não sabe por que a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, qual é, né, o que eu acredito muito que, né, eu sou guiada pela ancestralidade. Então eu estou fazendo hoje o que eu estou fazendo não é à toa. Tem um motivo de eu
tá fazendo isso. De repente, nos meus antepassados tem uma história com bebidas, com vinho, que eu desconheço. E isso faz parte da construção da minha identidade. Só que no Brasil as pessoas negras não fazem vinho. Quem faz vinho são os brancos. Como eu construo a minha identidade? Então é uma pergunta que eu também gostaria de saber a resposta. Falando de identidade, eu penso e me percebo da seguinte forma: como a minha identidade, como eu sou, muito bem resolvido isso. Uma das perguntas, a única pergunta que a gente conseguiu ler no momento que fizemos na escola de uma das alunas foi: como é ser uma mulher negra, ter cabelos encaracolados, ser empoderada? Ser linda, uma coisa assim, uma menina colocou. E aí, na minha resposta, eu voltei à minha infância, revisitei a minha infância, quando para mim, eu lá em Lajeado, no bairro em que eu morava, isso nunca foi problema, eu sou uma mulher negra, como todo mundo, eu nunca parei até praticamente meus 20 anos para pensar sobre isso. Esse campo, né, cada não que a gente recebeu, cada embate, essa criação tão complicada, é isso que nos constitui, né? Não se trata, me parece, de chegar a um lugar identitário. Se trata de levar toda a bagagem, né? É toda a bagagem que vai fazer com que Rosane seja Rosane, Liz seja Liz, Cris seja Cris, Miriam seja Miriam. Né? E assim que a gente vai, porque a gente tem conflitos, a gente tem dores, a gente tem perguntas, né? E isso tudo vai nos ajudando, né? Tudo isso vai nos construindo, tudo isso vai. Então, eu acho que em relação, e eu me meti aqui na conversa, né? Mas eu acho que em relação às crianças, a meninas e meninos negros que vão passando pela vida da gente, ou não só, né? Esses desafios e esse lugar de pessoa negra é a pessoa que vai construindo. Nós podemos ser representatividades e tudo mais, vão nos olhar e dizer, que legal, ou que bacana, olha, eu também posso fazer vinho, eu também posso fazer isso, também posso fazer aquilo, né? Mas eles vão ter o caminho deles, né? Como dizia a Cris, né? Eu acho isso bem significativo. Eu acho que nós precisamos ter essa consciência, né? Que é a representatividade. Quando uma de nós chega em algum espaço, todas nós chegamos junto, né? Todas nós estamos lá também, né? E aí, voltando à questão do passado, se a gente esquece o passado, qual é o futuro, né? Qual é o objetivo? Acho que mais do que nunca nós temos esse dever, né? Esse dever de vida, esse dever de memória, né? De trazer a nossa vivência junto, trazer as nossas irmãs junto, né? Eu pesquiso mulheres negras que fazem romance histórico na América Latina, né? Que trabalham então com o tema da escravização, né? E aí se percebe muito que nessas histórias, nesses textos, essas mulheres as escritoras estão muito necessitadas de escrever sobre, quer dizer, isso é a minha hipótese, né? Escrever sobre para poder se encontrar também, né? Para poder se dizer, para poder estar aí, né? Eu estou falando isso porque eu queria retomar essa questão da educação, da academia, né? E o que eu vejo muito na academia, me incomoda, eu tenho discutido isso bastante, é que sim, hoje nós temos muitas pesquisas sobre mulheres negras, tem muita coisa, mas a academia não chega à escola e não chega mesmo num romance sobre mulheres negras, né? Mesmo a Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, muitos estudos. Talvez chegue na escola, talvez chegue na época de vestibular, mas também teria que chegar lá na periferia, né, para que aquela mulher que está lá pudesse saber que alguém a representou, né? Vamos lembrar de que a gente também não se via nas histórias, né? E hoje as crianças têm essa oportunidade. Então, poder
levar esses romances, criar bibliotecas nas periferias com livros sobre mulheres negras, para que elas também se enxerguem, né? Para que se vejam, para que elas existem. Representatividade também é isso, né? E a gente traz a filosofia Ubuntu, né? Como diz a Catiúcia Ribeiro, né? Eu sou porque nós somos. Eu acho que isso se aplica muito no nosso cotidiano, porque a gente, quando senta em qualquer espaço e ocupa qualquer espaço, eu acho que toda pessoa negra traz isso, né? Eu estou representando as mulheres negras. Isso é a própria filosofia se fazendo, né? Diariamente existindo, né? E isso é muito importante. A nossa ancestralidade, o futuro é ancestral, né? O futuro ele é ancestral, e a gente sempre traz, né? A mãe África, né? Quando a gente se remete, tudo nos faz. A gente está falando, nós somos afro-brasileiros, mas automaticamente a gente está pensando em África, pensando, né, lá na savana africana, pensando em Lúcio, né, que foi a primeira pessoa, né? E então é sempre retornando ao passado e trazendo ele. Eu acho muito importante. Essa semana nós temos uma roda de conversa e nós estávamos conversando com as crianças a importância do feriado do 20 de novembro, né? No Brasil, o 20 de novembro não é um feriado, um dia para a gente descansar. É porque é uma homenagem a um herói nacional, que nós temos dois, Tiradentes e Zumbi dos Palmares. São heróis nacionais. Tiradentes sempre foi feriado no Brasil. Então demorou 23 anos, né, para trazer dia 20 de novembro como um feriado nacional. Confesso que quando começou a se pensar que fosse um feriado, eu fiquei meio apreensiva, né? Não pelo 20 de novembro, de maneira nenhuma, ou novembro negro e tal, não isso. Eu tive um pouco de receio que se transformasse apenas num feriado em que as pessoas vão viajar, vão para a praia, fazem qualquer coisa e tal. E eu acho que isso só vai acontecer se a gente deixar acontecer, né? Então, é uma conquista maravilhosa, uma conquista que tem que ser lembrada sempre, e eu acho que a gente tem sim esse esforço de sempre ressaltar o que vem a ser o 20 de novembro, né? Quais são os significados. E tem uma outra luta que a Cris deve conhecer muito bem, né? Que é o papel que a gente como educadora tem também, no sentido de fazer com que esse 20 de novembro se estenda ao longo do ano, né? Porque quando chega essa época de dezembro, eu não dou conta das palestras que tem de fazer. Eu passo o ano todo na minha e chega dezembro, me chamam de seca-meca para falar sobre negritude, né? E eu costumo dizer sempre, né? Gente, eu sou preta de janeiro a dezembro, né? Então, eu sou negra todos os dias, negros e negras são negros e negras todos os dias. Nós não vamos ter uma educação antirracista somente no mês de novembro. Então, são esses dois, me parece. Eu estou sempre falando em educação, né? Para mim, a educação é uma coisa essencial. Que isso não vai acontecer, que não se perca de vista a importância desse 20 de novembro, porque ele é uma conquista e porque ele é essencial, e que ao mesmo tempo ele possa se estender, né, na nossa luta diária, né, na nossa existência, na nossa resistência, e é isso. Eu acho que, nesse sentido que a vereadora disse, o 20 de novembro como feriado nacional é ter esse papel mesmo das pessoas começarem a falar sobre Zumbi, sobre o Quilombo dos Palmares, sobre a história das pessoas negras, né? Então é mesmo pra gente não deixar que seja só mais um feriado para as pessoas, né, viajarem, descansarem, mas mesmo trazer a nossa história. E, bom, vocês como educadoras sabem que agora, no mês de novembro, isso é trabalhado na escola, né? Mas é justamente ter pessoas como a vereadora para trazer projetos e de que isso seja implementado nas escolas e a gente fale sobre questões sociais durante todo o ano.
sobre a história africana, sobre a história afro-brasileira e a contribuição nossa, né, pessoas negras, para a construção do nosso país. Então, eu vejo o Dia da Consciência Negra como um dia muito importante, e é um dia, eu usei essa frase na escola, porque, como eu disse no começo, para quem está assistindo, talvez hajam alguns questionamentos, não é um dia de colocar negro contra branco, porque há muito preconceito em relação a este feriado. Então, ele é muito importante, ele é importante porque é um dia de celebrar, porque ele é um dia para revisitar a nossa história, mas que não deveria ser só neste momento, como disse a prof. Rosane. Então, ele é um símbolo, o símbolo de um dia. Porém, essa é uma caminhada que sim, que ela deve acontecer sempre, e que eu, enquanto educadora, e que eu, enquanto mulher negra, também me vejo, prof. Rosane, tendo que ter mais consciência sobre isso, tendo que melhorar o meu fazer pedagógico nesta construção. Eu me vejo assim. E eu acho que a gente precisa ser clara com a gente mesmo, sabe? Se revisitar e não dizer só, é papel daquela pessoa, é papel da minha colega. Ela não faz porque ela é branca, não, mas é papel meu também. Quanto tempo eu fiquei paradinha na minha também? Então, assim, sabe, eu acho que é uma construção que é coletivo e que a gente precisa construir, a gente precisa dar as mãos, brancos e negros, construir uma cultura antirracista, sim, e que essa é uma oportunidade para todos, uma oportunidade para a nação brasileira. Eu também fiz outra pergunta, por que outros grupos celebram, talvez sem feriado, né, a sua cultura, enfim, e não há todo esse questionamento, não há medo que vire guerra, não há medo que vire briga, e agora na consciência negra há essa preocupação. Por quê? Para quê? Porque é necessário. O Dia da Consciência Negra, assim, para mim, sempre foi um problema, né? Porque quando fazia parte da atuação dentro do movimento, o nosso desejo era realizar o Dia da Consciência Negra no dia. Mas nós não conseguimos. Porque a maioria das pessoas nós não tínhamos nem tempo para organizar. E como a gente trabalhava o dia todo e à noite ia para a faculdade, a maioria, né, os organizadores, então era um problema para nós organizar o Dia da Consciência Negra. Nós tínhamos que começar organizando 2 meses antes. E aí nós organizávamos no final de semana. E aí no dia passava. Mas aí todo mundo perguntava, tá, mas aí não vai ter nada para a negrada? Não vai ter nada, não vai ter nada? Calma, vai ser em tal dia. Então a importância da gente ter um dia da consciência negra é para a gente pensar, refletir, trazer esse olhar, né? O porquê que tem que ser instituído em um calendário nacional um dia. E as pessoas questionam. Elas dizem que não, tem que ter a consciência humana. Não, porque nunca teve consciência humana. Então é necessário ter um dia, porque se não tivesse esse dia, a população negra não seria pensada. E foi a população negra que construiu o Brasil. Nos seus 360 anos de escravidão, nos seus 40 anos de escravidão clandestina, e nesses 100 e poucos anos de abolição que a gente tem, que a gente vive. E não é porque hoje a gente não vive a escravidão lá, a gente não viu ela acontecendo, que ela não esteja repetindo, as consequências estão sobre nós. Então, um dia para pensar é muito pouco. Tem que ter mais dias no calendário brasileiro. Tem que ter mais. Né? As pessoas não tem que ter o Dia da Consciência Humana, não. É o Dia da Consciência Negra, não é para falar sobre todos os povos, é para falar da população negra. É um momento voltado para o olhar, para discutir, para pensar, para trazer as referências, e é só um dia. E as pessoas se incomodam com esse dia. Então, é para isso, né? É para que as manifestações, os movimentos sociais, raciais, possam estar ali com o seu dia disponível, trazendo as suas manifestações, fazendo as suas organizações, seja para militar, seja para fazer uma festa, seja simplesmente para parar esse dia e dizer, esse é um dia dedicado a nós no calendário. Né? Essa é a importância. Então, hoje a gente está sentado aqui, é justamente esse propósito, né?
trazer essa consciência e que a gente possa ter mais momentos, mais dias no calendário, né? Que a feijoada seja lembrada como um prato brasileiro que é de cultura negra. O carnaval é uma festa, a festa brasileira é o carnaval, as escolas de samba, o ritmo brasileiro, o samba, veio da gente com os nossos, a única religião brasileira, a Umbanda, né? É uma religião de matriz africana, associa-se, recriada e construída, né, trazida com as práticas dos escravizados e recriada no Brasil, e aí se cria a Umbanda. Então tem muita coisa aí no calendário que a gente tem que inserir e falar sobre o nosso recorte, a nossa participação. E isso é bacana, isso é consciência racial. Restringir a minha Não insignificância. Nem ouse dizer isso. minha ignorância no sentido específico da palavra, de pouco conhecimento, porque o que a gente assistiu hoje é de uma profundidade, de uma qualidade histórica indescritível. Assim, não tenho palavras para descrever o quanto estou lisonjeada por, através das nossas plataformas digitais e também na nossa plataforma impressa, poder ter a oportunidade de trazer um debate tão relevante, tão qualificado por meio da participação de vocês. Encerramos por aqui esse podcast alusivo ao Dia da Consciência Negra. Muito obrigada por ter estado conosco. Curta, compartilhe, envie para seus amigos, seus familiares. Ajude a difundir esse debate tão valoroso sobre essa pauta que diz respeito a todo o cenário brasileiro, independentemente de raça, de etnia, de cor, de gênero. É a nossa raiz. Muito obrigada e até a próxima.